Pela manhã nós falamos sobre princípios indispensáveis para a vida espiritual. E nós abordamos ali 3 princípios importantes. Eu quero encerrar agora à noite com mais 3 princípios indispensáveis. Certamente os irmãos que tiveram pela manhã lembram dos 3 princípios. Qual o primeiro princípio? Siga a arca. Siga Jesus. O segundo princípio, santifique-se, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E qual foi o terceiro princípio? Isso, é isso aí. Josué capítulo 3, abra sua Bíblia, Josué capítulo 3, a partir do verso 2 até o verso 5. É o texto base, lemos pela manhã e agora à noite. E vamos trabalhar com mais 3 princípios indispensáveis para a vitória espiritual. Diz assim a Bíblia, a palavra de Deus: ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial e deram ordens ao povo, dizendo: quando vocês virem que os sacerdotes, levitas, estão levando a arca da aliança do Senhor, seu Deus, saiam também do lugar em que vocês estão e sigam a arca. Contudo, deixem uma distância de cerca de 1 quilômetro entre vocês e a arca. Não se aproximem dela. Dessa forma, vocês saberão o caminho pela qual deve ir, visto que nunca antes passaram por tal caminho. Josué disse ao povo: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Nosso Deus, que lindo texto, que encorajamento, que motivação, ó Deus, para a nossa vida cristã. Que palavra, Senhor, bendita. E nesta noite pedimos que o Senhor da palavra venha revelar a nós a tua vontade. Ó Deus, sabemos, ó Pai, desses princípios indispensáveis para a vitória espiritual, porque ela está em ti, porque nós seguimos ao Senhor, nós nos santificamos, nós nos submetemos, ó Pai, à autoridade espiritual. E, ó Deus, que o Senhor revele também a nós esses princípios da nossa vida, pois oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. É um texto bastante conhecido. Logo após a morte de Moisés, Josué assume a liderança do povo, e já no início do seu ministério, ele já começa com grandes desafios. Não há ministério abençoado sem grandes desafios. Não há uma vida vitoriosa, uma vida cristã vitoriosa, sem grandes obstáculos, sem grandes adversidades. Porque através dos tais nós alcançamos a soberania de Deus, o poder de Deus, a manifestação de Deus na ação, nas atitudes, nos gestos, nas palavras, e reconhecer ali algo importante para a nossa vida na liderança do povo. E Moisés então ele chama o povo para algumas orientações. Moisés ele chama o povo para dar algumas instruções. Vocês realmente querem a vitória espiritual? Então é necessário que vocês então coloque em prática esses princípios indispensáveis para a vitória espiritual. E nós abordamos cada uma delas pela manhã. Mas agora à noite também nós queremos abordar mais 3 princípios. E o 4º princípio, no versículo 9, Josué capítulo 3, no verso 9, permaneça com a sua Bíblia aberta, diz assim: então Josué disse aos filhos de Israel: venham cá e ouçam as palavras do Senhor, seu Deus. O 4º princípio, meus amados, de vitória é ouvir a palavra do Senhor. Os 3 primeiros princípios: siga a arca, santifique-se, submeta-se aos seus líderes espirituais, agora são acrescidos de 1/4, ou a palavra de Deus. O que Josué estava dizendo é que naquele momento o Senhor lhe daria uma profecia sobre como atravessaria o Jordão a pés enxuto, e com detalhes, com esses milagres se processaria. Queridos, quando Deus ele realiza milagres na nossa vida, é um processo.
É um processo que ele vai revelando, ele vai falando ao nosso coração. Ele pede então, Josué pede para que o povo possa seguir a arca, para que o povo não perca a visão da arca. A arca simbolizava a presença de Deus. Assim é Jesus na nossa vida, nós não podemos perder a visão de Jesus. Josué estava alertando o povo para que o povo pudesse santificar, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Sem santificação não há um avivamento, não há como experimentar o agir, o poder, a manifestação do Espírito Santo de Deus sem a santidade. E Josué exorta o povo: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de nós. É necessário que hoje nós tomamos posições importantes para que nós possamos desfrutar da manifestação de Deus. E então Josué chama o povo e diz: olha, é necessário que vocês se submetam à liderança espiritual. Assim como Deus esteve com Moisés, Deus está comigo, estará conduzindo, e Deus alertando o povo para que o povo também obedecesse a Josué, como foi obediente a Moisés, que ouvisse a Moisés. Mas agora Josué diz, agora a responsabilidade como líder, ele chama o povo e diz o seguinte: olha, venham cá, vocês são necessários que vocês ouçam a palavra de Deus. A nossa fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E quando alcançamos a vitória, é porque nós cremos nas palavras do Senhor, nós nos aprofundamos na palavra do Senhor, nós buscamos ensinamentos da sua palavra. Ouvir a palavra de Deus. O que Josué estava dizendo, naquele momento o Senhor lhe daria uma profecia de como atravessaria o Jordão, a pés enxutos e com um detalhe com esse milagre, que a cerca, meus amados, de 30 quilômetros acima, o Senhor seguraria as águas até que o leito do rio não tivesse mais água. Mas aqui é um princípio muito importante. Se queremos viver vitória espiritual, precisamos alimentar a nossa alma com a palavra de Deus. E Josué então alertando o povo: olha, nós vamos vencer. O Senhor já nos deu a vitória. Já há algo bem próximo a nós. Pode ter certeza, quando nós colocarmos os pés no Rio Jordão, pode ter certeza, Deus o Todo-Poderoso, Ele vai abrir então nesse rio, e nós vamos passar com os pés enxutos, creia nisso. Josué estava alertando o povo: vocês precisam crer nas promessas do Senhor, vocês precisam crer na ação poderosa do Senhor. E há uma necessidade, meus amados irmãos, de ouvir a voz de Deus, uma voz que realmente possa compreender e nos dar a vitória. E precisamos conhecer Deus, não apenas por aquilo que pensamos sobre Ele, ou que ouvimos falar a respeito dEle. Ele quer se revelar a nós e nos instruir através da sua palavra, através das Escrituras Sagradas. Se você está nessa jornada de fé, então você já enfrentou dúvidas, já enfrentou temores, já enfrentou acusações, já enfrentou críticas, e o inimigo tem usado tudo isto e muito mais para nos afastar do Senhor. Quando o nosso coração está cheio da palavra do Senhor, nós não somos confundidos, porque nós temos discernimento da palavra. E toda a liderança que Deus levantou no decorrer da história do povo de Israel e até hoje, Deus levanta homens e mulheres que preguem a palavra do Senhor, palavra que vai impactar a sua vida, que vai confrontar você, não fazer uma massagem de ego, não sair daqui feliz da vida, mas sair chorando, confrontado, porque Deus falou no seu coração, porque Ele quer ver coisas grandes na sua vida, Ele quer realizar grandes coisas na sua vida. Mas ouça a voz de Deus, ouça a voz do Senhor. Cuidado com outras vozes, cuidado com aquilo que nós ouvimos, cuidado com aquilo que nós muitas vezes damos atenção. Mas se queremos a vitória, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Fique imaginando agora o povo, e agora o que vai ser de nós? Será que realmente vamos obedecer a Josué? Como será agora o novo líder? Como será agora esse processo? Mas uma coisa, algumas pessoas sabiam daquele tempo, que Josué andava junto com Moisés. Josué já desfrutava da companhia de Moisés e desfrutava da presença de Deus e viu os milagres. Deus quer realizar milagres na minha e na sua vida, mas ouça a voz de Deus, ouça as promessas do Senhor, viva as promessas do Senhor na sua vida. Mas há um quinto princípio que eu gostaria que você pudesse prestar atenção nesse texto,
estão nos versículos 15 a 17 de Josué 3. Olha o que diz aí Josué 3, de 15 a 17. E quando os que levavam a arca, olha só que tremendo, e quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, os seus pés se molharam. Os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, durante todo o tempo da colheita. As águas que vinham de cima pararam de correr, levantaram-se num montão, numa grande distância até a cidade de Adã, aproximadamente 30 quilômetros, que fica ao lado de Sartã, e as águas que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram completamente cortadas. Então o povo passou diante de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Glória a Deus por isso. Você crê nisso? Porque a palavra que Deus é quem diz, eu creio. E o quinto princípio que nós precisamos colocar em prática sobre a vitória é molhar os pés na obediência. É interessante que o milagre da abertura do Rio Jordão foi diferente do que a da abertura do Mar Vermelho. No Mar Vermelho, o mar ele se abriu, mas no Jordão não. No Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca precisaram molhar os seus pés. Ah, se todos quisessem molhar os seus pés. Ah, se todos fossem obedientes ao Senhor e molhar os seus pés. Porque a vitória ela é um processo de fé que exige de nós obediência incondicional ao Senhor. O rio ele estava cheio, e fora do seu leito natural havia uma forte correnteza, e certamente havia temor no coração do povo ao atravessá-lo com as crianças, com os velhinhos, ou talvez até com pessoas doentes. Mas então os levitas, os sacerdotes, então eles foram os primeiros a molhar os pés, diz o texto, e quando eles molharam os pés, o rio foi se abrindo como um montão, abrindo ali o mar, abrindo o rio, aqueles montes, aquelas barreiras. E no momento com a arca do Senhor, isso somente com a arca do Senhor, só com a presença do Senhor, e naquele momento eles pararam no meio, e ao parar no meio, então, o rio secou e o povo passou com os pés enxutos. Louvado seja Deus, molhe os seus pés na obediência. Por isso o Senhor mandou que os sacerdotes fossem à frente com a arca, até o meio do rio, e ali parasse até que todo o Jordão estivesse seco e todos pudessem atravessar. E quando eles molharam os seus pés, o Senhor estancou as águas, diz o texto, mas isso ocorreu a cerca de 30 quilômetros dali, próximo à cidade de Adã. Este foi um teste de obediência para os líderes do povo e para todo o povo. Você quer vitória na sua vida? Seja obediente à voz de Deus. Lute contra a sua vontade, lute contra os seus desejos, lute contra os seus desânimos, ouça a palavra do Senhor, molhe os pés, vá adiante. Há algo grande de Deus. Quem convida para molhar os pés é o Senhor. Quem nos pede para avançar é o Senhor. Quem nos pede para prosseguir é o Senhor. Quem nos encoraja é o Senhor, através da sua presença, através das suas experiências, através do poder de Deus, através da sua palavra. Eles criam na profecia anunciada por Josué. Eles criam nas promessas de Deus que lhe daria a terra prometida. Eles criam que os gigantes, as muralhas iriam tombar. Claro, porque eles ouviram a palavra de Deus. E quando ouvimos a palavra de Deus, meus amados, nós somos desafiados a avançar. Lembra de Moisés, diante do Mar Vermelho? O povo ali reclamando, Moisés, parabéns, nós vamos morrer aqui, olha, o faraó está vindo aqui, estamos cercados, na frente o mar, e agora, o que nós vamos fazer? Moisés clama ao Senhor, e o Senhor fala com Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que... Diga ao povo de Israel que... Marche.
É obediência, é molhar os pés, é ser obediente, é ter o temor, confiar no poder de Deus. Meus amados, somos desafiados a crer no poder de Deus, seja em qualquer momento, seja em qualquer circunstância que você passe. Deus tem o poder e o controle de todas as coisas, em nome de Jesus. Se queremos experimentar a vitória, precisaremos molhar os pés na obediência. Molhamos os pés e aqui estamos. Para participarmos dos milagres, precisamos molhar os pés na obediência, a palavra do comando do Senhor, e quando temos coragem, veremos as águas baixarem pouco a pouco, até que todos passem a pé enxuto. E hoje o Senhor o convida a molhar seus pés na obediência. Com reverência estamos segurando a arca, um profundo senso de fraqueza, porque a correnteza ainda é forte, e a lama ainda segura as nossas sandálias, por fé concreta que tem forma de atos de obediência. Na ambiência do poder do soberano Deus, é o Senhor quem luta as nossas batalhas. Quando Ele manda, quando Ele nos chama, quando Ele manda, vá em nome do Senhor dos Exércitos. Creia no poder de Deus, creia na ação poderosa do Senhor. Creia na ação poderosa, milagrosa do Senhor, porque Ele é Deus. Molhe os seus pés na obediência. Molhe os seus pés através da sua confiança no poder de Deus, na ação poderosa de Deus na sua vida. Mas em último lugar, o último princípio, o sexto princípio, para recebermos a vitória de Deus na vida espiritual, construa memoriais das vitórias da fé. Olha o texto. Olha na sua Bíblia aí, Josué capítulo 4, verso 4 a 7. Olha o que diz aí, Josué 4, de 4 a 7. Então Josué chamou os 12 homens, que havia escolhido dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: passem adiante da arca do Senhor, seu Deus, até o meio do Jordão. Cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso seja por sinal entre vocês, e no futuro, quando seus filhos perguntarem o que significam essas pedras para vocês, respondam que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca passou, as águas do Jordão foram cortadas. Essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Qual o memorial que hoje nós podemos celebrar da vitória da nossa vida? Qual é o memorial? A ceia do Senhor. É o memorial que nós aprendemos sobre a manifestação do amor de Deus por nós. É um memorial quando olhamos para a cruz, quando relembramos esse momento do memorial da ceia do Senhor, nós estamos relembrando que Jesus morreu em meu lugar, que Ele perdoou os meus pecados e que Ele me dá a vida eterna. E esse memorial, ele passa por gerações, e eu preciso passar para os meus filhos, eu preciso passar para os meus netos, preciso passar por todas as gerações, porque é um memorial. É um memorial da manifestação do poder de Deus. É um memorial da manifestação do amor de Deus, é um memorial para a transformação de vidas, é um memorial para a libertação de vidas. E por isso o sexto princípio, construa memoriais de fé no meio da sua jornada. Mas por quê? Porque a memória nos molda, dando-nos uma estrutura para interpretar o nosso presente, e assim também a avançar em direção ao nosso futuro. Sem memória, estamos fadados a repetir os erros do passado, porque não temos a capacidade de avaliar criticamente o nosso presente. É um memorial que, quando eu olho para esse memorial da ceia do Senhor, recomendado pelo próprio Senhor Jesus, eu trago a memória que Ele morreu em meu lugar. Quando eu participo com esse memorial ordenado por Jesus, eu relembro que Ele morreu em meu lugar, que Ele perdoou os meus pecados e que Ele vai me dar a vida eterna. Quando eu olho para a cruz, eu relembro o sacrifício de Jesus na cruz por mim. Quando eu pego o pão e ali eu posso comer aquele pão, simbolizando que o corpo de Cristo é um memorial de que Ele entregou a sua vida por mim.
Quando eu tomo aquele suco de uva no momento da ceia, é um memorial de que o sangue de Cristo me purifica, me lava de todo pecado. É um memorial para a eternidade, para sempre. E o Senhor queria que a comunidade pudesse crer que quando estamos no centro da sua vontade, Ele é quem nos dá a vitória. É quando as gerações futuras olhassem aquela coluna de pedras e perguntassem o que este monumento significa, eles pudessem suscitar a mesma fé que viveram nos seus filhos. Queridos, são os memoriais que nos desafiam a continuar a crer e a esperar grandes coisas do Senhor, porque Ele faz. Quando podemos relembrar de toda essa experiência de Moisés, toda a experiência de Josué, a experiência de José, a experiência de Daniel, a experiência de Débora, a experiência dos homens e mulheres de Deus, são passos de fé que nós precisamos crer no seu poder, na sua graça. Por isso, quais são os seus memoriais? Que testemunho você tem dado? Como você tem compartilhado? Como vocês têm celebrado? Do que eles têm celebrado, no que eles têm moldado? Deixe as marcas de Jesus em sua vida, para que a sua família possa ver em você esse memorial da presença de Jesus na sua vida, entregando a sua vida a Jesus. Então quero relembrar a você esses princípios indispensáveis para a vida, para a vitoriosa, para a vitória espiritual. Siga a arca, siga Jesus, não há outra forma. Só Ele é quem salva, só Ele é que cura, só Ele que transforma, só Ele que morreu na cruz, só Ele que ressuscitou, só Ele é o caminho, só Ele é a verdade, só Ele é a vida. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, o Rei dos reis. Ele é a porta estreita, Ele é o pão da vida, Ele é a água que sacia nossa alma, Ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Siga a arca, siga Jesus. Não olhe para o homem, não olhe para as circunstâncias, não olhe para nomes, não olhe para religiões, não olhe para a denominação. Siga a arca, siga Jesus. Quer ter vitória espiritual? Siga Jesus. Quer vencer as drogas? Siga Jesus. Quer vencer os vícios? Siga Jesus. Quer ter a vitória? Siga Jesus. Quer ter poder? Siga Jesus. Quer ter avivamento? Siga Jesus. E santifique-se. Santifique-se, se afaste, tire do seu coração tudo aquilo que tem levado você a perder a visão de Deus, a visão de Jesus. Submeta-se à liderança espiritual, ouça as palavras do Senhor, molhe os seus pés na obediência e construa memoriais das vitórias de fé no sacrifício de Jesus, porque é só Ele que nós adoramos. Esse memorial é o memorial que Jesus diz: fazer isso em memória de mim. Leve isso para diante, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para a sua história. Eu te amo, eu morri em seu lugar, eu perdoo os teus pecados e eu te dou a vida eterna. Nunca esqueça desse memorial, nunca esqueça desse momento. São princípios indispensáveis para a vitória espiritual, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Feche os seus olhos e ore ao Senhor. Fale com Deus. Princípios indispensáveis para a vitória espiritual. E nessa noite também o Senhor quer falar ao seu coração, tem desafiado a você nessa noite, a dar a você a vitória. E eu creio que você também quer a vitória espiritual, mas esses princípios, é você quem tem que tomar a decisão. Siga a arca, siga Jesus, santifique-se, creia no poder de Deus, submeta-se à liderança espiritual, ouça as palavras do Senhor, molhe os seus pés na obediência e construa memoriais das vitórias de fé
no sacrifício de Jesus. Você que entregou a vida a Jesus, eu não sei quanto tempo, mas desde aquele dia que você entregou a vida a Jesus, que Ele é o seu Senhor e seu Salvador, tem um memorial no seu coração. E as pessoas olham, seus filhos olham, os vizinhos olham e vê algo diferente, porque é um memorial. E esse memorial é Jesus.